vamos falar agora sobre cultivo de rosas aqui no programa Vida Plena. A rosa é a principal flor de corte comercial do mundo, gente. Faz sucesso no mundo inteiro. E nós estamos recebendo aqui no programa Vida Plena o paisagista João Jadão para conversar com a gente sobre este assunto. João, muito obrigada pela presença. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Bom, primeiramente, as rosas são de fato populares no mundo inteiro, certo? São muito populares. A rosa é considerada a rainha das flores, justamente porque ela é a flor mais antiga cultivada pelo homem. Tem relatos aí de 5 mil anos, de 3 mil anos antes de Cristo, ou seja, 5 mil anos. Nossa, é bem então, antiga, bem então, antigo, né, gente? Bem antigo. Agora, existe uma interferência no clima com relação às rosas ou elas são plantas, flores que florescem com mais facilidade? Não, tem sim. Na verdade, a rosa não gosta de um clima nem muito frio e nem muito quente. Tá, ela é intermediária. É intermediário. O ideal é uma temperatura entre 20 e 30 graus, mas ela necessita de sol durante 6 ou 7 horas diariamente. Isso com relação ao clima. E com relação ao solo, existe uma demanda específica para a rosa? Existe. O solo, rosa não gosta de um solo muito ácido. Então a primeira coisa é corrigir a acidez desse solo com a utilização de um calcário dolomítico. A gente pode utilizar aí, por exemplo, 100 gramas de calcário dolomítico por metro quadrado. Tá? Falando em solo, vamos falar em adubação. Sim. A melhor forma de adubar um canteiro de rosas é utilizando composto orgânico, 3 ou 4 quilos por metro quadrado, farinha de ossos, 200 gramas por metro quadrado, e um adubo químico NPK na formulação 10-10-10, que é bem equilibrado, para fazer com que as suas rosas floresçam com mais vitalidade. Você trouxe aqui para a gente Trouxe um buquezinho. Um buquê de rosas vermelhas. São as mais populares. São as mais populares porque representam o amor, a paixão. É verdade, né? Tem a branca que representa a pureza, a leveza. Sim. Mas hoje em dia, inclusive, há cultivos de rosas de outras cores também. Tem muitos híbridos, né? Então, são centenas. Certo. Então, tem rosas até roxas. É verdade. Agora, a Yolanda Barbosa gostou do nosso tema. Ela é lá de Ribeirão Preto, quer saber se é preciso regar de quanto em quanto tempo as roseiras. A rosa não gosta muito de água, tá? Ela não gosta de um solo... Ela é econômica. Ela não gosta de um solo muito úmido e nem encharcado. Ela prefere um solo seco. Então, se o canteiro de rosas foi plantado há pouco tempo, ele deve permanecer úmido para que não desidrate por uns 60 dias. E depois disso, lembrar que ela gosta de um solo seco. Para você ter uma ideia, ela pode ficar 14 dias sem água. Nossa. Ou seja, choveu hoje, se não chover durante 14 dias ou ninguém irrigar, está tudo certo. Então é uma boa planta também para quem não tem muito tempo, certo? Nesse sentido? Na questão da irrigação, sim, porque ela requer outros cuidados que certamente nós vamos chegar lá, né? Bom, quais seriam, então, esses cuidados, por exemplo, que além da adubação que a gente já mencionou, desse equilíbrio do solo, né? Você falava da acidez também. Isso. Que outros cuidados ela requer durante o seu processo? Ela tem... São duas questões, a questão de pragas e a questão de manutenção, de podas. Então vamos falar primeiro sobre podas. Existem duas podas que a gente deve fazer nas rosas. A primeira é uma poda anual, que é uma poda mais drástica, que é sempre feita em julho, tá? Antes do inverno. Essa poda, a gente deve podar os galhos secos, os galhos mal formados e também os sadios. Nossa. A 20 centímetros do solo. Ou seja, é uma poda bem drástica. Você acha que você destruiu a sua roseira. Mas isso é necessário para estimular a brotação de um novo galho e também uma nova floração. Então, nesse caso, gente, essa poda drástica, ela é necessária. Exatamente, é necessária uma vez por ano. Não é todo caso, mas no caso das rosas, ela é necessária. E a outra manutenção, a outra poda, é o que a gente chama de poda de limpeza, que deve ser feita durante todo o ano, que é uma poda para você podar, por exemplo, uma flor que já está murcha. Você deve podar, você conta uma folha, 2 folhas e poda aqui na diagonal, abaixo do cálice 2 folhas. Então para renovação. Então vai estimular uma nova brotação do galho e uma nova florada. A sua flor já está lá, mas ela já está ficando murchinha. Ela está murcha, isso. Você conta uma, 2 folhas e aí corta. E faz a poda sempre na diagonal. Assim. Sempre na diagonal. Isso. Perfeito. Tá? Isso vai estimular a brotação do galho e o aparecimento de uma nova flor. Ótimo. Bom, antes de falar das pragas, a Clara Lúcia, de Oliveira de Uberlândia,
Minas Gerais. Muito obrigada, Clara, pela sua pergunta. Aí você fala assim, mas eu também quero fazer uma pergunta. Participe, 0300 1007 940. Ela quer saber o seguinte, roseiras bem tratadas florescem de quanto em quanto tempo? E como cuidar para que as rosas durem mais tempo sem murchar? Uma floreira, uma roseira, um canteiro de rosas bem tratado, ele vai florescer praticamente o ano todo. Ele só não vai florir quando você houver a poda drástica em julho, que só vai voltar as flores na primavera. Sim. Mas no decorrer do ano, praticamente todo. Então, com esses cuidados que a gente está trazendo, a sua roseira vai ficar intacta. Uma vez Isso. que eu tirei a minha rosa da minha Isso. roseira para fazer Exatamente. um buquê, por exemplo. Exatamente. Muita gente ganha as rosas, aliás, adora. É verdade. Ganha as rosas. É um ótimo presente. O que a gente tem que tomar cuidado quando é um botão é o seguinte, para você colocar no vaso, a parte que recebe a água, o que mais interessa é a parte de baixo, que é onde ela vai absorver a água. Então a gente não precisa colocar água até aqui, por exemplo, é o primeiro ponto. Segundo ponto, a gente tem que podar antes de colocar no vaso com água, sempre na diagonal. E por que na diagonal? Para aumentar a área de absorção da água. Tá? Se a gente puder fazer essa poda, esse corte, na diagonal, dentro de um balde de água, melhor ainda, porque não entra ar e a absorção de água já é imediata. Então, esse é uma grande dica. Gente? Você mergulha o caule da sua rosa num balde e corta lá dentro. E corta lá dentro. Perfeito. Então, outro cuidado que a gente deve ter é o seguinte, trocar água todos os dias, cada vez que troca fazer essa poda e não deixar com que as folhas fiquem dentro da água, porque senão ela vai apodrecer e vai dar inclusive um cheiro ruim. Tá? Esse é o cuidado maior. E aí seu buquê vai durar mais tempo. Deve durar aí uns 10 dias. Ótimo. A Tereza Antunes é de Porto Velho, em Rondônia. E ela quer saber se é verdade, e aí vem os mitos, né, muitas vezes que tem com relação ao assunto, que regar a roseira pela manhã, bem cedinho, ajuda as flores a desabrocharem mais rápido. Não. Na verdade, a gente sempre ouviu dizer que a gente deve irrigar as plantas no período da manhã ou no final da tarde. Roseira é exatamente o contrário. A gente deve irrigar um canteiro de rosas sempre com um calor mais forte. Então é início de tarde. Para poder secar um pouco essa água também. Exatamente, para essa água evaporar mais rápido e o canteiro permanecer seco por mais tempo. E ela ficar do jeito que ela prefere. Que ela prefere, exatamente. Ótimo. A Cíntia, ela também pergunta sobre essa questão das plantas. Ela é de Jacuípe, no Alagoas. E ela disse que plantou uma roseira, só que ela plantou num vaso. E colocou dentro de casa, num lugar arejado. Ela quer saber se essa técnica dá certo e a roseira dela vai florescer. Dá certo, é possível ter rosas em vasos. Agora, o local arejado, perfeito. Mas o importante é que ele também tenha incidência de sol, no mínimo 6 ou 7 horas por dia. Se tiver... Aí dá certo. Aí dá certo. Perfeito. O Dionísio, ele é de Sorocaba, Dionísio Lima, e ele quer saber sobre as pragas. A gente ficou de trazer desse assunto também. Quais são as pragas que mais atingem as rosas e o que a gente pode fazer? As pragas que mais atingem as rosas são ácaros, pulgões, cochonilhas e principalmente fungos. Esses fungos são, por exemplo, pinta preta, ferrugem, que normalmente atacam as folhas. E elas são muito perceptíveis, tanto os ácaros, os pulgões, quanto também os fungos. E os fungos normalmente aparecem por um excesso de umidade. Então, vamos lembrar, a rosa não gosta muito de água, se você colocar muita água, propicia o aparecimento de fungo. Né? O correto é a gente buscar produtos, inseticidas específicos no mercado, que estão à venda aí nos garden centers, nas lojas sem problema. especializadas a gente Exatamente. encontra. Agora, existe alguma planta que eu possa colocar junto na minha roseira, que ajude o desenvolvimento da rosa, ou ela é uma planta que tem que ficar sozinha? Não, ela aceita vizinhos. Ótimo. Ela não briga com os vizinhos. Mas os nossos paisagistas, a gente sempre pensa, quando a gente pensa num jardim, a gente pensa em ter florescências ao longo do ano. Sim. Certo? Nas diferentes estações. Esse jardim bonito durante o ano E um inteiro. canteiro de roseiras já tem uma beleza própria. Sim. Então, eu prefiro colocar próximo ao canteiro de roseiras, folhagens ou arbustos que não vão roubar a cena das que vão rosas, compor esse cenário. Vão compor esse cenário, exatamente. Perfeito. João, muito obrigada pela presença, adorei as dicas. Vou me aventurar aí em umas plantações de roseiras. Acho que o pessoal vai gostar também em casa.